Olá, estamos começando aqui o primeiro podcast Aluforte. Hoje temos aqui a presença... Putz, esqueci o nome do cara. Não vou fazer feio, né? Olha. Olhei pro Mar, mas vamos lá. Wesley Marlon. É muito N no final. N no final. Vai lá. Vamos lá, então vamos começar. Olá, estamos começando aqui o primeiro podcast Aluforte, hoje com a presença... eu tenho que me apresentar, né, também, né? Então... Olá, estamos começando o primeiro podcast aqui, direto do estúdio Aluforte, com a presença do Wesley Markzuki, nosso consultor comercial, e com a presença do nosso convidado, Marlon Petri, da Matrizes Cardeal, consultor técnico, né, da Matrizes Cardeal. Olá, Marlon. Fica à vontade aí, se apresente, pessoal, para a gente começar esse bate-papo. Olá a todos. Obrigado a Aluforte por ter recebido esse convite pela Matrizes Cardeal, de nós estar junto com vocês para poder apresentar a Matrizes Cardeal, que hoje é o fabricante de estampos para esquadria de alumínio. E hoje a Matrizes Cardeal ela trabalha no segmento de máquinas para atender a todos os fabricantes de alumínio. Entendi. A gente queria agradecer, né, muito a presença de vocês aqui, né? Também agradecer a presença do nosso parceiro, a Matrizes Cardeal é um parceiro nosso, né? E também agradecer a Perfil Alumínio do Brasil, que é nosso parceiro, né? Que hoje a gente vai falar aqui sobre sistemas de esquadrias e estampos, né? Então é muito importante, né, a gente ressaltar essa questão do estampo, porque é um produto que ele dá uma qualidade no produto final, né, na esquadria de alumínio, né, Marlon? Qual que é a importância do estampo para o sistema, né, de esquadrias? Qual que é a importância do estampo para os sistemas de esquadrias de alumínio? Então, João, eu sempre costumo falar, hoje nós trabalhamos o quê? Sistema para esquadria de alumínio. O que é um sistema? O sistema para a esquadria de alumínio, ele não é apenas tu ver o produto final da maneira que ela foi feita, mas sim como que ela foi feita. Qual que foi os processos que ela teve desde o começo da compra do material, de que alumínio utilizar, de que acessórios utilizar, como que foi a parte de fabricação até chegar num produto final. Hoje, a Matrizes Cardeal ela traz os estampos dentro desse sistema com a finalidade do quê? Cumprir medidas exatas para lá no produto final ter um sistema bem feito. Como que seria isso aí? Não adianta hoje a Matrizes Cardeal pensar apenas em fazer uma usinagem que consiga montar uma janela, uma porta, mas desde que ele não cumpra as medidas necessárias para que ela venha atender esse sistema, que ele venha funcionar bem feito. Um exemplo, para ficar mais claro, não adianta eu pegar uma usinagem que hoje todos que vão trabalhar com esquadria de alumínio entenderia. Vou fazer uma saída de água. Existe uma regra para fazer uma medida exata, então não adianta fazer uma medida menor que ela não vai ter a vazão de água necessária. E não adianta eu também fazer uma vazão tão grande, ela até pode ter a vazão necessária, mas não vai estar cumprindo o regulamento, até mesmo de estética. Então, hoje, a Matrizes Cardeal, dentro de sistema, ela se preocupa muito em ter a sua padronização de usinagem. Entendido? Entendi. Então, tipo assim, desde que vocês pegam o projeto até o final dele, são vários processos até chegar naquela ideia daquela usinagem. Mais ou menos isso. Não é tão simples quanto parece no final das contas. Hoje o que acontece? Quando é feito toda uma tipologia por trás
da esquadria de alumínio. Um exemplo, foi desenvolvido o sistema Croma, o sistema Ecoline. Desde lá do começo, quando existiu o projeto para fazer o sistema da Croma, Ecoline, Union, que é o que a Aluforte trabalha hoje, a matriz cardeal ela precisou também se preocupar muito o quê? A cumprir as exigências de regras de medida para estar podendo ter essa funcionalidade do sistema também. Então, o que a matriz cardeal, o sistema, como que ele trabalha? Ele precisa ter os perfis certo, acessório certo, vedação correta, usinagem correta, para chegar e estar todos esses componentes no caso 100% para dizer, isso aqui é um sistema bem feito. Certo. E por trás disso, como eu havia conversado antes, para fazer esse sistema existe o processo de fabricação. E esse processo de fabricação, a matriz cardeal, ela trabalha em cima disso. Como fabricar para que chegue num produto final. Como que eu vou fazer da maneira certa, uma usinagem certa, uma medida correta, para que atenda esse produto da maneira certa, entendeu? Então, Marlon, pegando esse raciocínio seu aí, eu entendo que quando nasce o projeto da esquadria, tem que ter a parceria do sistemista, né, com a questão dos componentes e também com o pessoal do estampo, né, da matriz cardeal. Porque não adianta lá no AutoCAD desenhar um perfil e depois chegar lá na hora de usinar esse perfil ele não ter como fazer a usinagem, né, uma determinada usinagem. Então tem que tudo casar, né, tem que convergir tudo para o mesmo lado, né, esse sistema, né, para sair uma usinagem bem feita e conseguir fazer as usinagens e sair o produto de qualidade lá no final, né? Mais ou menos isso, né? Isso, inclusive, a matriz cardeal, quando foi feito o sistema Croma, que é o que nós estamos hoje trazendo bastante, uma inovação, principalmente aqui no Sul, né? A matriz cardeal mandou um engenheiro da empresa junto na Perfil Alumínios, no Espírito Santo, para poder... A Perfil Alumínios, ela tem, né, no caso, toda a maneira correta da ideologia do sistema Croma. E a matriz cardeal mandou um engenheiro nosso para que, junto com o sistema Croma, nós também poder estar dando ideias em relação à questão de usinagem, que facilite com a nossa produção, de desenvolver ferramentas, mas que também atenda às normas exigidas que precisava, que a Perfil Alumínios ela exigia para que não impactasse no produto final. Como isso? Vamos supor, foi feita uma usinagem aqui, só que essa usinagem não poderia ser feita que comprometeria numa vedação, comprometeria no encaixe de um perfil que ali estava dando tipo uma vedação que haveria exigência do sistema Croma. Então, nós ficamos 30 dias junto no Espírito Santo para poder trabalhar junto com os estampos, da melhor maneira possível para vir atender essas recomendações, essas normas que não só o estampo ele faz, mas que exigia para que pudesse fazer um produto bem feito. Hoje seria esse produto, uma janela, uma porta, né? É que a gente sempre fala, né? A esquadria de alta performance, né? Isso aí. Né? Não é simplesmente me dá um pedacinho do perfil aqui que eu vou fazer o estampo que ele vai fazer a usinagem. Não é bem por aí, né? É todo um processo até chegar lá no estampo lá. Com certeza. Isso é algo que lá na ponta, quando a gente vai vender, até a parte de sistema já ser um sistema, que a gente tem que explicar bem certinho o porquê do sistema, você está vendo agora que não é só simplesmente, é um sistema por quê? Desde do estampo tem todo esse processo para chegar no ponto final.
Inclusive, tem até uma das perguntas, acho que dá até para adiantar, que uma consultora fez, que é bem voltada para esse assunto, que a consultora Marcela pediu para ver com você qual que seriam as normas e se tem normas no estampo das matrizes cardeal. Não sei se tem diferença para os estampos específicos da Croma, ou da Union, ou da Ecoline, por se tratar de sistema, mas em geral, existe norma realmente para estampos? As normas hoje de fabricação de estampo, nós trabalhamos tudo com material aço, K100, VC, para poder cumprir também exigências mecânicos, para que não venha acontecer problema com estrutura de ferramenta na hora de usinagem. Ou seja, era muito simples eu pegar, vou fazer uma ferramenta, ter um torno, uma fresa, e vou fabricar uma máquina agora que usine alumínio, que faça corte em alumínio. Mas para fazer essa usinagem no alumínio, eu preciso ter, por trás disso, tudo um processo de fabricação. Com que? Um aço com durabilidade que seja compatível para corte, com uma têmpera, com uma têmpera, uma revenição no material. Então, isso aí é uma norma também de exigência na parte de fabricação. E outra norma seria o quê? Ter o conhecimento também. Não adianta eu pegar, vou começar a fazer um sistema agora, vou começar a produzir um sistema, mas também não ter conhecimento do que está fazendo. Então, vou produzir agora uma janela, um sistema Croma. Hoje o que acontece? A Aluforte, ela está dando cursos para poder ter conhecimento. Nesse curso engloba o quê? Conhecer o material que vai utilizar, conhecer os acessórios, e, inclusive, conhecer como que se utiliza um estampo. Porque isso aí eu entendo que é uma norma, saber como trabalhar também numa ferramenta, né? E a questão dos treinamentos, né? O Marlon sempre tem participado em todos os treinamentos, inclusive essa parte de usinagem, eu sempre, né, deixo para ele fazer, né, porque está ali no dia a dia dele, né, e ele que conhece bem a máquina, explicar para o pessoal, né, as usinagens que podem ser feitas na máquina ali. Até nós já tivemos também treinamentos com o próprio Marlon, né, para aprender o que a gente está vendendo, né? Então a empresa tem muito esse interesse em ensinar para depois vender, né? Então isso daí é muito bacana. Ô Marlon, eu queria assim, tem muita gente que tem bastante dúvida, né, sobre os estampos, sobre as matrizes, e eu queria te perguntar o seguinte: queria que você explicasse para nós quais os tipos de estampos que a Matriz Cardel fabrica hoje. Só dar um panorama para a gente dentro dos sistemas da Perfil. Hoje a Matriz Cardel ela trabalha com todos os sistemas e tem um portfólio muito grande. Então, sistema Union, Ecoline, Croma, é possível fazer o sistema Ecoline com Croma também na mesma modalidade de máquina. E existe as ferramentas manual e ferramentas pneumática também, tá? Certo. E hoje existe um portfólio muito grande em relação a tipologias também de janelas a ser feita. Só para dar um exemplo, vou pegar uma ferramenta do estampo Sistema Croma. Então, o que seriam essas tipologias? O que eu vou fabricar? Eu quero fabricar portas e janelas de correr do Sistema Croma. Eu quero fabricar porta e janela de correr com um sistema minimalista da Croma. Ou vou utilizar a Maxiar, vou utilizar integrada. Então, tudo isso aí, João, eu consigo poder fazer ferramentas conforme a necessidade do cliente também, tá? Então, eu até brinco, hoje só
tirando Ecoline e Union, falando apenas do sistema Croma, eu tenho mais do que 30 opções para atender cliente. Puxa vida. Então, assim, tem uma demanda muito bacana em relação à diversidade para poder oferecer para os nossos clientes também. Entendi. E você tem estampos tanto manual quanto pneumático, só que o manual tem algumas limitações, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho dessas limitações do manual e por que o manual não tem tantas operações quanto o pneumático. Se você puder explicar para a gente isso daí, é interessante. Tá. O estampo manual, o que acontece? Ele foi desenvolvido, a ferramenta manual ela já fala, manual para se trabalhar, né? Então, diferente do pneumático, que vai te dar mais agilidade, mais rapidez e praticidade. O estampo manual, o que acontece? O porquê que ele é bom ter uma ferramenta manual? É o custo e benefício para quem está iniciando. Tá? É uma ferramenta que ele é mais em conta. Então, é o primeiro passo do fabricante de esquadria de alumínio, por ter um custo mais baixo, tá? Só que ele existe limitações. O que seriam essas limitações? Pensa que para fazer hoje tipologias de janela, porta e janela de correr, porta de giro, maxiar, integrada, para fazer todas essas usinagens, ela acaba ficando uma máquina com bastantes operações, bastantes estações de trabalho. E hoje o estampo manual, ele acaba ficando, como vai ficar bastante estação de trabalho, eu não vou conseguir ter uma praticidade de usinagem numa ferramenta manual. Ou seja, eu vou fazer uma ferramenta com todas essas estações, só que para trabalhar ela vai ficar pesada. Entendi. Então, tipo assim, por mais que mas vai ficar pesada, mas quer dizer que eu não consiga trabalhar? Realmente não. Quando é muita usinagem, eu não vou nem conseguir trabalhar. Então, por isso que hoje existe diferenças, limitações, né, para fazer o estampo manual. Para quem está iniciando, o que a Matriz Cardel fez? Dividiu essas máquinas também para poder atender, João. Então, assim, vou começar a fabricar o sistema Croma, o sistema Ecoline. E o investimento para ter uma máquina completa que faça todas as tipologias de janela, ela está se tornando muito alto. Porque hoje o primeiro passo assim, que nós escutamos dia a dia, né? Então, a Matriz Cardel, o que fez? Para pegar uma ferramenta pneumática, precisa montar a rede de ar, precisa ter um compressor. Então, nós dividimos as máquinas em relação a tipologias de janela também. Como que seria isso aí? Uma ferramenta, um estampo manual para poder atender porta e janela de correr do sistema Croma, porta do sistema minimalista, uma ferramenta para fazer até mesmo as usinagens da integrada, que são usinagens mais pesadas, mas conseguimos também estampo manual, porém divididos. Então, essas as limitações que tem no estampo manual. Ela é uma boa vantagem para quem está iniciando. Existem limitações em relação à usinagem, e quando o cliente precisa ter mais opções, ele, vamos supor, vou ter 2 ou 3 máquinas, então ele já, como ele vai ter 3 máquinas, então já está num passo de ter uma pneumática também, né? Que é mais completa daí. Isso aí. E pegando um gancho aqui dessa história do pneumático, vamos falar assim, comprei um estampo manual, né? Mas aí minha produção começou a aumentar. Aquele próprio estampo manual, posso transformar ele em pneumático? Bacana a tua pergunta, João. Isso também é um privilégio da Matriz Cardel responder essa tua pergunta, porque hoje nós somos os únicos
patenteado com sistema pneumático que fica na parte inferior do estampo. E isso, o que vai atender agora nessa sua pergunta? Ou seja, o nosso sistema pneumático ele é universal. E aí as máquinas manuais elas já saem com estrutura para poder transformar em ferramenta pneumática. Isso, o que o nosso cliente ele tem de vantagem? Hoje, o primeiro passo, muitas das vezes, eu estou iniciando com esquadria de alumínio e existe uma incerteza à hora de começar a fabricar, até em relação, pelo caso do investimento. Mas como ele consegue pegar uma ferramenta manual, ele vai existir as limitações, e ele consegue transformar numa máquina manual em pneumática, ele também consegue deixar depois a máquina dele mais completa. Então, isso é uma grande vantagem que a Matriz Cardeal traz, principalmente para nossos clientes que estão iniciando ou que estamos começando a trabalhar nos nossos novos sistemas. Bacana. Legal, legal. Show de bola. Eu mesmo não sabia que você conseguiria transformar o manual no pneumático. Acredito que para quem está começando, a pessoa pode começar devagarzinho, pode começar com o manual, passar para o pneumático. Até, inclusive, tem uma dúvida. Você comentou antes, referente a usar mais tipos de tipologias numa máquina só. Por exemplo, Chroma, Ecoline. Seria só essas duas ou tem mais opções? Porque teve uma das perguntas que veio até nós. Eu posso usar, tipo, Union, Ecoline, Chroma, depois ir só aumentando o estampo, só aumentando as tipologias? Explica para nós como é que funciona mais ou menos essa operação. Hoje a Matriz Cardeal ela trabalhou já com poder atender todas essas tipologias, tá? No mesmo estampo? No mesmo estampo. Inclusive, essa sua pergunta, eu havia falado Ecoline em Chroma, mas é possível também conjugar com a Union junto, tá? Legal. Desde que seja ferramenta pneumática, tá? Certo. Até pelo fato de ser bastante operações e ela ter uma precisão em relação ao pneumático pelo esforço físico. Porém, o que acontece? Eu tenho uma ferramenta lá com as usinagens da Union, porta e janela de correr, da Ecoline, porta e janela de correr, e da Chroma, porta e janela de correr. Eu peguei, né, essa primeira etapa que eu estou iniciando, apenas essas tipologias de janela. E passou um ano, eu preciso fazer um novo investimento, porque eu preciso fabricar mais esquadria e agora eu preciso começar a fazer usinagens de integrada. Eu não recomendo transformar tudo em uma máquina só, mas é possível, tá? Ela é possível. Em questão, veja bem, se eu tenho uma ferramenta pneumática com as 3 sistemas, e eu quero começar a fabricar a parte de integrada, então quer dizer que tu já está também com o upgrade, com a tua empresa ela mais sólida, também a fabricar quantidades a mais. Então, eu gosto de passar a opção para o cliente, sempre deixar as máquinas divididas. Porque, primeiro passo, ele tem uma máquina com mais agilidade. O segundo passo, ele tem mais produtividade. E o terceiro passo, ele consegue tocar 2 máquinas ao mesmo tempo, também com 2 operadores. Um exemplo, como uma ferramenta ela vai estar fazendo a parte de integrado, que seria para fazer as usinagens integradas, seria um marco, né? E eu posso ter também um operador para ir fazendo as folhas dessa janela integrada. Então, isso vai dar mais agilidade também, né? Não, com certeza. Agora que você falou, eu lembrei também um cliente nosso aqui que compra a Union com nós, ele tem 3 estampos pneumáticos. Agora, você falou na questão da agilidade, faz sentido, né? Ter 3 estampos da mesma tipologia, digamos assim, questão de agilidade no processo de trabalho, né? Então, o cara consegue ser mais ágil na hora de fazer a fabricação também. Inclusive, trocando essa ideia contigo, hoje
a matriz cardeal se adapta ao cliente. Da mesma maneira que foi feito Union, Ecoline, Chroma, tudo no mesmo estampo, eu já fiz várias vezes. Eu vou pegar uma ferramenta, o sistema Ecoline, mas fazer o quê? Uma ferramenta, inclusive pneumática, para fazer as usinagens porta e janela de correr, para fazer a tipologia de maxiar, uma ferramenta pneumática separada, e uma outra ferramenta pneumática para fazer as usinagens de integrado, ou seja, 3 máquinas pneumáticas, falando do sistema Ecoline, mas cada uma fazendo tipologias diferentes. Isso que dá lá para o consumidor final é agilidade de tempo em relação à produção. Hoje, nós, queira ou não, brasileiro, compramos, pagamos e queremos para ontem, né? E tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, então Tempo é dinheiro. absorvemos isso aí também. Legal, legal. Ô Marlon, vou fazer uma pergunta que o consultor pediu para fazer, é o seguinte. Preciso ser experiente para utilizar o estampo? Preciso ter alguma experiência, né? Já sei a resposta, mas eu queria que você falasse para nós. Antes de né? começar a utilizar. A gente até falou já do treinamento, né? A gente até pediu se vem manual. Então, respondendo a pergunta, João, hoje a matriz cardeal se preocupa bastante também como que vai chegar o estampo para o cliente, para ele poder trabalhar, poder usinar, poder funcionar ele da maneira correta. O manual operacional, hoje, que nós enviamos junto com o estampo, ele tem até informações, assim, algumas até desnecessárias, de tanta informação que nós colocamos ali para poder facilitar a vida do nosso cliente. Ou seja, nós colocamos códigos de perfis, colocamos o perfis em 3D, conjunto da ferramenta em 3D, junto com o número da estação onde ele vai operar e ainda um mapa de usinagem, como que ele deve usinar aquele perfil. Então, o manual operacional ele está assim, muito simplificado para poder atender. Na ferramenta, também, hoje, nós mandamos algumas placas junto com a numeração indicativa. Um exemplo, vou fazer uma usinagem agora para colocar o acessório do fecho concha da janela da Ecoline. Então, lá vai ter a numeração, aonde eu vou fazer essa usinagem. Eu vou ter uma placa na ferramenta, aonde está mostrando essa usinagem, e com essa numeração, no manual operacional, conversando as duas numerações ali, vai aparecer o código do perfil, como coloca o perfil e os conjuntos da ferramenta em 3D. Beleza. Ô Marlon, uma pergunta que muitas vezes o pessoal faz para mim, e eu sempre vejo o pessoal falar assim, mas o estampo não faz a usinagem por exemplo, do fecho, o rasgo. Não. Vou voltar. Corrigindo a pergunta. Vou voltar. Vamos voltar. Vou voltar. Corta a gravação. Não, vou voltar. Muitas vezes o pessoal pergunta para mim assim, mas o estampo não faz a usinagem do cilindro, da fechadura, ou do lugar da maçaneta, da porta de giro, o rasgo da fechadura, na porta de correr, entendeu? Realmente não faz, não tem como fazer, se tem, é uma ferramenta à parte, ou não dá para fazer, tem alguma implicação técnica? Explica para nós isso daí. João, para responder a tua pergunta, hoje existem limitações mecânicas, tá, de fabricação no estampo para atender a questão de usinagem de fechadura. Então, hoje, realmente, muitas das opções de máquina ela não acompanha a sua usinagem. Por quê? Hoje, para fazer rasgo de fechadura, até o pessoal pergunta muito, não faz a concha num sistema Chroma ou num perfil de porta da Ecoline. Então, hoje, falando de
industrialização da máquina, para fazer a estrutura da ferramenta, ela existe apenas uma opção de engenharia para poder atender essa usinagem. Então, ela não acompanha, em maioria das máquinas, pelo fato dessa estrutura mecânica não poder fazer. Mas eu tenho, sim, ferramentas para poder atender concha, fecho concha de porta do sistema Ecoline, de fazer fechadura no sistema Croma. Só que aí também entra uma grande leva. Como existe essa questão mecânica de fabricação para a matriz cardeal, que é apenas uma opção que achamos até hoje para poder fazer, se nós parar para ver em relação a quantos modelos de fechadura que existe no mercado, a quantos modelos de acessório, de concha para colocar existe no mercado. Então, o que acontece? Para fazer essa engenharia, o mecanismo funcionar num estampo, para atender a todos os modelos de fechadura, a todos os modelos de fecho-concha, ela precisa ter várias ferramentas, às vezes muito mais do que uma ferramenta completa que vai atender porta e janela de correr, portas de giro, maxiar e integrada. Então, o custo ele acaba ficando muito alto. E aí é esse fato que hoje acaba não tendo nas ferramentas. Eu sempre indico fazer no pantógrafo. Tá? O que seria uma ferramenta, o pantógrafo? Ele nada mais é do que uma fresa que ele consegue ir cortando o alumínio conforme o desenho que o cliente quer, sem que venha dar rebarba, sem que venha danificar o material, o produto final, e podendo fazer vários modelos conforme o cliente precisa. Inclusive, essa ferramenta, a matriz cardeal, ela também possui para estar podendo atender nossos clientes. Inclusive, o pantógrafo, se o fabricante de esquadrias ele pegar e fizer as matrizes já, né, os modelinhos, né, ele pode fazer um modelinho para cada fechadura, não precisa nem ficar regulando o pantógrafo toda hora, vai lá, só muda a matriz do pantógrafo lá, porque na verdade ele é um copiador, né, ele copia, né, as coisas. Então o cara pode ir lá e no instantinho ele pode trocar a ferramenta e tá fazendo várias usinagens diferentes ali na mesma ferramenta, né? Parando para pensar agora também, se ele fosse para utilizar no estampo, ele ia se limitar a uma marca só, né? A um modelo só. A um modelo. Daí o cliente dele vai lá e quer pegar com ele, mas quer outra marca, que ele não tem no pantógrafo. Isso aí. Pensando bem, a praticidade de fazer no pantógrafo, então melhora bem mais as coisas. Hoje o cliente vai fazer vou fazer um investimento numa ferramenta que faça fechadura modelo X. Aí o que acontece? Hoje, primeira questão do mercado, ele está limitado a um modelo, conforme a tua conversa. Se o cliente final dele quer um modelo diferente, ele não vai conseguir atender. Então, ele fez um investimento que ele vai ter para uma opção. A segunda questão, ele às vezes vai vender até, um exemplo, 1000 fechadura, mas vai chegar um dia que talvez ele não vai conseguir encontrar aquela fechadura. Um exato momento, eu vendi 1000, mas eu só pude comprar 400 agora, e as outras 600 tive que comprar de outro modelo, para poder fechar a cor, fechar o desenho igual da fechadura, só que a usinagem, talvez ela já mude. Uhum. Então, por isso que eu digo, às vezes ele vai fazer um investimento numa ferramenta e esse investimento, ela acaba, muitas das vezes, ela até se paga, só que ele vai ter uma grande dor de cabeça pela questão de opções que hoje nós temos de mercado. Legal. Tem uma pergunta que, particularmente, eu por trabalhar na área comercial, para mim, eu escuto isso muito, e é uma dúvida nossa, de todos os consultores também, e algo importante também para esclarecer,
que seria o seguinte, a gente está hoje trabalhando com sistemas, a gente está caindo de cabeça na parte de sistemas, e o que a gente encontra muita barragem na frente? Questão de estampa. Quer queira ou quer não, lá na frente o cliente, antes de fechar um pedido, ele quer saber se ele vai conseguir usinar esse pedido, certo? Sim. Então hoje o que a gente sabe por baixo, que o estampo da Suprema faz alguma coisa na Ecoline. Da Gold a gente sabe que não dá para fazer na Croma, mas tá muito vago ainda. Você pode explicar para nós até se a Cardeal pode pegar os estampos desses clientes que eles já têm, se tem alguma barragem nisso, se tem como reutilizar. Então, como é que dá para a gente trocar esses estampos, digamos assim, da Suprema, da Gold, para começar a trabalhar com a Croma, com a Ecoline, até mesmo com a Union. Se tem algum estampo da 2.0 que dá para utilizar na Union ainda. Se puder explicar essa parte para nós, que da área comercial para a parte de vendas, até para quem está querendo comprar sistema, já vai esclarecer bastante coisa. Bom, hoje realmente existe essa dificuldade do nosso cliente final. Uma questão, eu vou começar a trabalhar com o sistema Croma e como que eu tenho a máquina da Gold? Como que eu vou fazer isso aí? Quando ele tem ferramenta matrizes Cardeal, fabricação matrizes Cardeal, a nossa primeira conversa eu falei que o estampo manual ele poderia se transformar em pneumático, porque o nosso cilindro ele é unificado, ele é universal para qualquer versões de ferramentas hoje que sai de dentro da matriz Cardeal. Então, se ele tem uma ferramenta da matriz Cardeal que seja linha Gold e quer transformar num sistema Croma, eu consigo não aproveitar a mesma máquina, mas sim aproveitar o mesmo cilindro. E hoje estamos falando de ele ganhar, utilizando o mesmo cilindro, a metade falando de valores, a metade de um valor da máquina. O custo-benefício para ele, então, vai ser? Hoje, um exemplo, eu vou começar a trabalhar com o sistema Croma, eu preciso fazer um investimento de uma ferramenta inteira. Não, vai ser a metade, porque ele já tem uma máquina que consegue tirar a parte da Gold e colocar uma ferramenta do sistema Croma. Tá? Legal. E, hipoteticamente falando assim, se ele tiver de uma concorrente, vocês conseguem pegar também? Hoje, da concorrência, eu acabo não pegando, porque tenho bastante dentro da empresa, tá? Já peguei bastante, mas como o nosso alvo é trabalhar com sistemas diferentes, então, e tem muitas linhas de mercado de esquadria de alumínio que está ficando para trás, então eu não estou pegando porque é uma ferramenta que vai ficar obsoleto para mim. Tá? Legal. O que acontece, mesmo sendo de concorrentes, de vez em quando, conforme o modelo de máquina, desde que passe fotos, que haja uma conversa mais a fundo, que possa fazer alguns upgrades para trabalhar sistema Croma, Ecoline ou Union, tá? Legal. Ô Marlon, a gente está quase chegando ao final e eu preciso fazer basicamente 3 perguntas para você aqui muito importantes. Primeira delas, questão de manutenção preventiva. De quanto em quanto tempo é ideal se fazer uma manutenção preventiva no estampo? Questão de manutenção preventiva, João, acontece demais hoje, do que os nossos clientes, ele compra estampo e acaba esquecendo que precisa fazer uma manutenção. Eu acho que a máquina ela tem durabilidade para o resto da vida. É igual o cara que compra a serra e acha que nunca precisa afiar, né? Nunca precisa afiar. O que acontece? Hoje, no começo da nossa conversa, eu falei que nós utilizamos aço de procedência, de qualidade, para ter uma durabilidade também no nosso produto, para o mais longevidade ele puder ter. Mas o que acontece? Eu não vou fazer uma manutenção preventiva. Eu peguei a máquina, comecei a usar, eu estou fazendo 4, 5 obras por mês ali, e isso passa 4, 5 anos.
E o cara, o cliente, ele esquece que precisa fazer isso aí. E aí o que acontece? Tá um determinado tempo, às vezes, muitas das vezes, quando ele mais precisa da máquina, a máquina para. Porque ele nunca viu a rede de ar dele estar indo água. Hoje, principalmente as máquinas pneumáticas, hoje ela absorve umidade, o nosso ar. Então, vai água para dentro do cilindro, enferruja, vai danificar, ele não lubrifica a ferramenta da maneira certa. Então, em determinado tempo, a máquina para e grita para nós, estou com a máquina parada, agora o que eu faço? Se vira aí. Só queria dar esse exemplo, mas retornando à pergunta, eu sempre oriento assim, no mínimo de 2 em 2 anos a poder fazer manutenção preventiva. A sua pergunta foi bem legal, porque você comentou em manutenção preventiva. E acontece muitas das vezes o quê? O cliente querer fazer a manutenção corretiva, que é ligar quando já está com o problema, entendeu? Sim. E assim, hoje... que maneira que pode ser feito? Eu estou trabalhando, fazendo as 4, 5 obras por mês, 4, 5 obras por mês, e eu vou estruturar a minha empresa, tirar de 2 em 2 anos, vou pegar essa ferramenta, 10 dias, 15 dias, ligar na matriz cardeal, estou precisando fazer uma manutenção na ferramenta, então vou deixar a matriz cardeal ela a par do que precisa ser feito para a matriz cardeal poder se programar com a ferramenta do cliente, enquanto o cliente também vai poder se programar para poder levar a ferramenta para ele. Ou seja, ele fazendo isso, ele nunca vai ficar sem máquina. Agora, voltando o que eu tinha falado antes, geralmente o nosso cliente faz corretiva e não preventiva, né? Certo. Ô Marlon, e questão de garantia? Qual o tempo de garantia de um estampo? Como que funciona a garantia? Explica pra gente aí. João, as garantias de estampo, apesar de ela ter uma durabilidade bem bacana, 12 meses, tá? Então, hoje a matriz cardeal ela absorve 12 meses de garantia da ferramenta. Acontece muito pouco, tá, de danificar a ferramenta, de a máquina quebrou uma peça, quebrou um conjunto, quebrou uma punção, que é o que faz o corte. Quando acontece, muitas das vezes, apesar de a ferramenta acompanhar manual operacional, acompanhar como fazer a usinagem, muitas das vezes acontece o quê? Negligência do colaborador, muitas das vezes até quem fez a aquisição, o proprietário lá da empresa, não ter visto, e o colaborador, eu preciso fazer uma usinagem aqui, um exemplo, vou pegar a ferramenta, eu tenho uma ferramenta da Ecoline, e ele pega e tenta utilizar o sistema Chroma na máquina da Ecoline para fazer uma furação. Então, assim, mecânico existe, nós precisamos ter uma recomendação de medidas exatas para uma usinagem da Ecoline e para uma usinagem de um sistema Chroma. Então, não tem como eu pegar uma ferramenta da Chroma e colocar na Ecoline. E acontece muito dessas negligências aí dos nossos clientes, entendeu? E ainda sobre a garantia, por exemplo, deu um problema na minha máquina lá, qual o tempo assim, máximo assim, para atender esse cliente? Minha máquina parou hoje aqui, está na garantia, quanto tempo vocês demoram para ir até o cliente, solucionar o problema? Como que funciona? Então, João, de outubro do ano de 2020, nós implantamos um sistema dentro da matriz cardeal apenas para garantias e manutenção de ferramentas também, tá?
Então, hoje, a matriz cardeal ela trabalha sempre com conjuntos, matrizes, punção, onde corta o alumínio, tudo em série, tá? Então, hoje, geralmente, nós temos em estoque produto quando o cliente precisa. Respondendo a pergunta, no máximo 48 horas, eu consigo não entregar para o cliente, mas despachar para o cliente, tá? Entendi. Um exemplo, eu tô com a ferramenta aqui, quebrei uma ferramenta que faz o dreno, falar que é mais conhecido, né? Uhum. Eu não consigo. Pelo jeito deve ser o que mais quebra também. Assim, hoje mudamos, já quebrou bastante, mas mudamos o nosso processo, não está mais quebrando, tá? Mas enfim, quebrou lá e eu tô com as minhas obras paradas, estou precisando fazer a vazão da água. Liga lá para a empresa, 48 horas eu consigo despachar. Quando eu não tenho, acontece de vez em quando de eu não ter esses produtos em estoque. Aí, quando não é punção ou matriz que é comercialmente utilizado direto, tipo ferramentas que já não sai tanto, aí é passado para o cliente aí no máximo 4 dias úteis, tá? Legal. Marlon, queria te dar um minutinho aí para você fazer suas considerações finais, para a gente encerrar aqui, já agradecer a tua presença, né? Agradecer a toda a equipe da Matrizes Cardeal, que sempre está em parceria aí com a gente aí. Fica à vontade para fazer suas considerações finais aí. Obrigado, João. Obrigado, Wesley. Obrigado a todos que estão nos escutando, nos assistindo. Obrigado à empresa Aluforte, que temos essa parceria aí, já diz um nome muito forte junto, né? E eu quero me colocar à disposição de vocês para o que precisarem de dúvida técnica da ferramenta, ou não seja nem técnica, falando de mecânico da máquina, mas de informações de como utilizar, de como trabalhar, da melhor conceito para poder oferecer para o cliente. Estou à disposição da empresa Aluforte, tá? E o que vocês tiverem de dúvida, que o cliente Aluforte esteja de dúvida, hoje, só fazer um comentário que eu gosto de falar, né? Eu tenho também vídeos, catálogos para poder estar passando para vocês, encaminhando para o cliente, e quero agradecer por essa oportunidade. Precisando, estou à disposição. Opa, beleza. Obrigado a todos. Legal, obrigado nós. Obrigado. Wesley, sistemas de esquadrias da Perfil Alumínio do Brasil, onde que eu compro? Na Aluforte. Só na Aluforte. Quais as cores que nós temos em estoque? Hoje a gente trabalha com a Croma e a Ecoline branco e preto, a pronta entrega. Na Union também a gente está com o branco e natural, a pronta entrega. Prazo de pintura aí em torno de 10 a 15 dias. Parte desse sistema, fachada EcoStick, a gente trabalha com branco e preto, a pronta entrega. Demais esquadrias, branco, preto e bronze, anodização 1002. Legal. Amadeirado temos? Amadeirado temos. Tá chegando para nós, notícia quente agora, hein? Tá chegando para nós dentro de 30 dias, 40 no máximo, Ecoline amadeirado. Só na Aluforte, Cerejeira Real, Easy Color. Rotas de entrega? Rotas de entrega: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a cada 15 dias. E mandamos por toda a exportadora para o Brasil inteiro, isso daí não é problema. Legal, ele já fez o comercial dele, agora eu vou fazer o meu. Nós temos aqui também o Centro de Treinamento Aluforte, né? Que nós temos no próximo curso nosso agora, vai ser portão de elevação e porta ômega. E temos os demais cursos aí que logo estarão sendo lançados, né? E eu queria agradecer a toda a diretoria da Aluforte pela essa oportunidade de a gente estar aqui, nesse primeiro podcast da Aluforte. Teremos mais, né? Esperamos que sim. Logo vamos lançar mais podcast aí. Um abraço a todos, muito obrigado. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Obrigado a todos.